Comissão da Verdade entrega ao governo relatório sobre violações aos direitos humanos no Estado durante a ditadura militar. Governador eleito José Ivo Sartori anuncia primeiros nomes do secretariado. Mais de 80 mil gaúchos ainda precisam atualizar cadastros para receber benefícios do INSS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul mobiliza a comunidade em busca de recursos para a restauração de prédios históricos da universidade. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. A Comissão Estadual da Verdade entregou hoje ao governador Tarso Genro o relatório final sobre as violações aos direitos humanos ocorridas no Rio Grande do Sul durante a ditadura militar. Por 2 anos e meio, a Comissão Estadual da Verdade se debruçou sobre documentos recuperados do período da ditadura, promoveu audiências públicas e ouviu depoimentos de ex-presos políticos. Gostei demais do trabalho da comissão, que se complete com a nacional e que o trabalho dessas comissões, como das demais estaduais, se reflita no governo federal. Isso respingue lá no STF e que o STF reveja aquela vergonhosa decisão de dizer que a lei de anistia auto-anistiou, porque a lei foi feita pela ditadura, anistiou os matadores. A comissão concluiu que, como antídoto à repetição dos anos de chumbo, é preciso punir os responsáveis pelos crimes de lesa humanidade. Nos 80 depoimentos que constam no relatório final da Comissão Estadual da Verdade, pelo menos 70 pessoas são citadas como violadoras, porque teriam cometido crimes de estupro, tortura e homicídio. Os nomes dessas pessoas vão ser levadas pela comissão ainda este mês ao conhecimento do Ministério Público Federal. O nome mais citado entre os violadores é o do delegado Pedro Selig, que ainda está vivo. Tem 23 citações. O segundo nome mais citado, já morreu, é o inspetor Nilo Oliveira. O terceiro nome mais citado por 12 pessoas é o Paulo Malhães. O Malhães, que esteve aqui, é o homem que, em abril, isso é uma das contribuições que nós vamos dar à Comissão Nacional da Verdade, é que é o homem que introduz a maricota, a máquina de dar choque elétrico sem matar. O relatório da Comissão Gaúcha ainda vai se juntar ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que enfrenta um empecilho, a negativa do Supremo Tribunal Federal em mudar a lei da anistia, que impede a condenação de agentes do Estado que cometeram crimes em nome do regime. Esse resgate da memória e da verdade aqui no país, ele só vai terminar, de maneira feliz e de maneira digna, quando nós conseguirmos reverter no Supremo Tribunal Federal aquela decisão que ocorreu ainda quando eu era ministro da Justiça e dirigia esse processo de resgate da memória, reverter aquela decisão que diz que a lei da anistia se aplica a criminosos comuns. Toda a documentação produzida pela comissão vai para o Arquivo Público do Estado, à disposição das novas gerações que desconhecem seu passado recente. As pessoas vão poder fazer sua pesquisa, vão poder tomar conhecimento de toda essa documentação a partir de quando? Eu imagino mais que ali por fevereiro, porque a gente vai receber a documentação e a gente vai tentar adequar a documentação que a gente está recebendo a nomenclaturas que a gente usa no arquivo. A Comissão Nacional da Verdade tem até o dia 16 deste mês para concluir seus trabalhos. O grupo também terá que apresentar seu relatório final com as informações de todas as comissões estaduais. Definidos os primeiros nomes para o secretariado de José Ivo Sartori, o governador eleito anunciou hoje os futuros chefes da Casa Civil e das pastas da Fazenda e da Secretaria-Geral de Governo. Carlos Búrigo, que trabalhou na campanha eleitoral de Sartori, é um nome para a Secretaria-Geral de Governo. José Ivo Sartori anunciou ainda o deputado estadual Giovanni Feltes para a Secretaria da Fazenda.
após 3 mandatos como deputado estadual, Márcio Biol, que se preparava para assumir uma cadeira na Câmara Federal, quando recebeu o convite para chefiar a Casa Civil. Eu espero corresponder ao perfil que o governador pretende, né? Porque é um desafio. Isso não é uma garantia de trabalho, pelo contrário, é um desafio que é significativo para todos nós. E acho que com dedicação, seriedade e com essas pequenas palavras que disse em relação à simplicidade, honestidade e eficiência, a gente talvez consiga diminuir esse espaço que às vezes existe entre o governo e o cidadão. Acho que esse é o principal desafio, porque dentro disso vai caber, né, a compreensão e o apoio das medidas que o governo poderá tomar no futuro. Carlos Búrigo atuou como secretário de Gestão e Finanças em Caxias do Sul, ao lado de Sartori. Experiência que pretende levar para o comando da nova pasta. Além de ter trabalhado na Secretaria da Fazenda, ela também tinha o papel da articulação interna das ações de governo, seja ela dos projetos do governo que internamente, e isso também a Secretaria-Geral tem a responsabilidade de fazer as ações de governo, os projetos, ter um caminho menos burocrático, mais rápido, para que a gente possa, numa secretaria meio, dar condições para as secretarias fins do nosso governo e entregar o serviço que a população tanto precisa. Todos os 3 que eu anunciei hoje, estou gratificado por assumirem junto conosco esta responsabilidade de administrar o Estado do Rio Grande do Sul na Casa Civil, na Secretaria-Geral do Governo e na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Na ocasião, Sartori comentou também as últimas notícias que indicavam que o novo governo tomaria como medidas o corte de CCs e o arroxo salarial do funcionalismo público. Acho que foi um exagero como foi colocado. Nós vamos tomar medidas e na hora devida vão ser anunciadas. Por enquanto, eu vejo que até colocaram como congelamento de salário. Não existe como fazer congelamento de salário. Não existe. Isso é uma coisa indevida. Quero deixar tranquilos todos os servidores estaduais. Quando nós tivermos as medidas prontas e elas serão anunciadas, nós vamos colocar. Não adianta querer colocar antes da hora o que vai ser feito, como você vai ser feito. Vai ter que passar tudo que a gente tiver, a maioria das questões que precisam de aprovação legislativa tem que passar pela Assembleia Legislativa. Tramita na Assembleia um projeto de lei que institui a Política Estadual de Direitos Humanos e Assistência a Filhos de Apenadas. Se for aprovado, o texto garante prioridade nas matrículas de escolas com turno integral e oferece apoio psicológico a essas crianças. Viver em um presídio limita a liberdade, mas não tira das mulheres presas a preocupação com o mundo lá fora. Mesmo aqui, coração de mãe sofre. O que ele pode estar fazendo, né? Se ele está indo no colégio ou não, com quem ele anda, quem são os amigos dele. Nada disso tu sabe? Nada disso eu sei. Ela chegou na visita um dia e pegou e se queixou muito de dor. E eu perguntei para ela o que estava acontecendo. E ela pegou e disse: mãe, estão fazendo dodói. É bem agoniante, entendeu? Saber que tu não tem segurança com teus filhos na rua. Por mais que esteja com o pai, com o tio, com a mãe, com os irmãos, não tem segurança, entendeu? Um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa cria uma política estadual de proteção aos filhos das mulheres apenadas. A proposta prevê atendimento psicológico, educação em turno integral e garantia de acesso a políticas públicas como Bolsa Família. Tudo isso preservando a história de vida dessas crianças. Cerca de 2.000 mulheres estão presas hoje no estado, mas não há um levantamento sobre quantas crianças são filhas de presidiárias. Poucas casas de detenção têm a estrutura do Madre Pelletier, em Porto Alegre, que possui uma ala separada para as mães com bebês de até 1 ano. Grande parte das crianças acabam criadas pelas avós ou pelos pais. Isso quando estes também não estão presos. Na maioria dos casos, às vezes, as crianças ficam separadas mesmo da família. O pai normalmente tem problema também.
E isso vai oportunizar que o Estado, em querendo, possa implementar esta política e, a partir daí, essas crianças, filhos de cerca de 2.000 mulheres que nós temos presas hoje no Estado do Rio Grande do Sul, possam ter um atendimento mais digno na parte social, na parte da assistência à própria alimentação, na questão também do acompanhamento na escola. O projeto prevê a criação de um fundo com recursos da Secretaria de Justiça do Estado. O diretor da secretaria é favorável à proposta, mas prevê dificuldades para a implantação. Nós vamos depender de outras secretarias, né? Essa secretaria vai depender de outras para implementar isso aí com sucesso, né? O importante é implementar, é ter o programa, é buscar soluções, né, para resolver esse tipo de problema. E aí avançar adequando os setores do governo com esse objetivo. Se acontecesse daí de turno integral, tudo seria uma boa, né? E ajudar a eu e muitas presas também, né, que tem filho na rua, né? Ia ficar mais tranquila? Com certeza. 2 pessoas foram presas e 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje em uma operação de combate a fraudes em licitações. Os alvos do Ministério Público são 5 prefeituras gaúchas e 7 empresas do ramo da construção civil de Palmitinho, na região noroeste. Os representantes destas empresas são suspeitos de se associarem para direcionar concorrências públicas com o objetivo de eliminar a concorrência. De acordo com as investigações, o grupo faturou cerca de 76 milhões de reais nos últimos 2 anos. O Ministério Público acredita que o esquema ilegal acontecia desde 2011 com o conhecimento de algumas prefeituras, principalmente da região norte e noroeste. E INSS alerta, mais de 80 mil gaúchos precisam atualizar cadastro para ter direito a benefícios. É o que você confere depois do intervalo. Movimentos sociais e sindicalistas realizam na capital a marcha em defesa da democracia e pela reforma política. A repórter Lívia Guilhermano tem mais informações. O ato promovido pela ACUT reúne representantes dos movimentos sociais. O grupo segue encaminhada em direção ao Largo Zumbi dos Palmares. O objetivo é chamar a atenção para o fortalecimento da democracia, o combate à corrupção e a defesa da reforma política. Ao meu lado está o Claudir Nespolo, presidente da ACUT do Rio Grande do Sul. Presidente, de que forma a defesa da democracia está sendo trazida aqui hoje? A gente tem observado alguns movimentos estranhos na sociedade, de setores que têm tentado sair para a rua, questionando as eleições. Nós queremos declarar nessa marcha que estamos mandando uma mensagem para esse setor, que nós não admitimos nenhuma mexida no resultado das eleições. Teve um vencedor, tem que assumir, tem que governar. Agora, governar para mais mudanças. Por isso que estamos nas ruas, dizendo para a presidente Dilma, governar sim, mas governar para o povo. Governar para aumentar a distribuição da renda e governar dando as condições para fazer uma profunda reforma política no Brasil. Porque mais do mesmo significa ir comprometendo a democracia. E nós queremos sim combater a corrupção, mas nós queremos sim também tirar o poder econômico que altera o resultado eleitoral. E como a questão da reforma política está sendo discutida também? A gente tem, obviamente, toda uma ofensiva que foi o plebiscito popular pela reforma política. Foi mais de 7 milhões de brasileiros que se manifestaram favorável à reforma política através de uma constituinte exclusiva. E nós vamos disputar essa pauta no Congresso, reforma política com uma constituinte exclusiva. Tá certo, muito obrigada. Lívia Guilhermano para o Jornal da TVE, segunda edição. O número de acidentes de trânsito caiu 18% em Porto Alegre nos primeiros 11 meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento é da EPTC. Apesar da redução, as ocorrências com morte tiveram alta de 3%. Neste ano foram quase 17 mil acidentes contra mais de 20 mil em 2013. Já o número de mortes passou de 120 no ano passado para 124 de janeiro a novembro de 2014. Para a EPTC, a aplicação é positiva e demonstra que pedestres e motoristas estão mais conscientes sobre os perigos do trânsito. O prazo para a justificativa de ausências das urnas no primeiro turno das eleições deste ano termina hoje. Até a meia-noite, o processo pode ser encaminhado via internet. O dia foi de intensa movimentação nos cartórios eleitorais.
Dona Loreci e seu Lauri estavam no exterior nas eleições. Acabaram de voltar de viagem e a justificativa do voto ficou mesmo para o último dia. Fiquei sabendo hoje de manhã. Quando eu disse para o esposo, vamos passar lá, ele é o último dia. É isso, quem não está em dia com a Justiça Eleitoral não pode fazer matrícula em escola pública, tirar passaporte, entre outras sanções. Os cartórios eleitorais hoje tiveram grande procura até o fechamento. Mas quem não votou no primeiro turno ainda pode anexar um documento que comprove o motivo da ausência, como um atestado médico ou uma passagem aérea, ao requerimento online no site do TSE até a meia-noite de hoje. A novidade para esse ano é o sistema Justifica na página do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, onde o eleitor pode encaminhar sua justificativa diretamente pelo site do tribunal, vai direto para o juiz eleitoral e ele recebe um protocolo para ficar acompanhando pela própria internet o andamento do processo, ou seja, não necessita vir pessoalmente aqui. A partir de amanhã, para regularizar a situação, é preciso retirar no cartório eleitoral uma guia no valor de R$ 3,50 a ser paga na rede bancária. Já quem justificou, agora vai aguardar o deferimento ou não pelo juiz eleitoral. Até 30 dias é o prazo que a gente tem dado ao acúmulo de justificativas. O processo de demolição do Estádio Olímpico será acelerado nas próximas semanas. Ainda no primeiro semestre de 2015, o cenário de muitas conquistas do Grêmio porto-alegrense poderá desaparecer. Amanhã à tarde, o time realizará o último treinamento na Azenha antes de encerrar a participação no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no domingo. Até o mês que vem, toda a parte administrativa do clube será transferida para a Arena, no bairro Humaitá, onde o tricolor já realizou quase todos os jogos oficiais desde 2013. E termina no próximo dia 30 o prazo para que os aposentados façam a atualização cadastral do INSS e assim comprovem que ainda necessitam do benefício. A medida é obrigatória. A comprovação de vida é anual. Os segurados devem procurar a agência bancária em que recebem o benefício e atualizar o cadastro. Importante porque quando a pessoa morre, outro pode receber no lugar. Então, acho importante, comigo acontece igual, acho importante. Muitas pessoas que vêm a falecer e não dão a justificativa no banco e outros ficam recebendo, né? Então, eu acredito que isso aí é importantíssimo, que as pessoas têm que se recadastrar realmente. Necessário porque, de repente, pode a pessoa até não existir mais e eles terem problemas, né? O INSS, ele é vítima de muitas fraudes. A pessoa morre, a família fica recebendo, parentes, essas confusões todas, né? Então, é de suma importância para todos, para garantir a lisura do pleito do INSS, que as pessoas vão até as agências, se recadastrem, digam que estão vivas, que estão em tal endereço. No Rio Grande do Sul, são quase 1 milhão de beneficiários. Quem não puder ir até as agências bancárias por motivo de doença ou dificuldade de locomoção, deve recorrer a um procurador cadastrado no INSS. Não é feita esta habilitação nas agências bancárias, ou seja, a pessoa de posse de uma procuração pública ou privada, reconhecida em cartório, não é o documento adequado que habilite-a para receber o benefício. Essa procuração é um modelo e um trâmite exclusivo da Previdência Social. E aí ela, habilitada, ela passa, além de receber o benefício, ela passa a ser responsável pela prova de vida. O URGS busca recursos para a restauração de prédios históricos. Os detalhes você confere no próximo bloco. Há 18 dias do início do verão, alguns municípios gaúchos tiveram um amanhecer frio. Bom Jesus e São José dos Ausentes, ambos na Serra, registraram 9 graus às 6 horas da manhã. Mas a combinação de sol e ar seco resultou na rápida elevação dos termômetros em todas as regiões. A máxima registrada foi de 31 graus na fronteira oeste. É hora da previsão para amanhã. A sexta-feira vai ter sol e grande variação térmica em todo o Rio Grande do Sul. Ao amanhecer, os termômetros marcam 13 graus na região do Planalto, Centro, Serra e Campanha. À tarde, as temperaturas voltam a subir, máxima de 31
nas Missões. A faixa litorânea é a única área em que a temperatura não sobe muito, faz 27 em Torres. Amanhã o sol predomina aqui na região metropolitana, faz 29 graus em Porto Alegre. Em Cruz Alta, no norte, a temperatura vai rapidamente de 13 a 30 graus. Céu claro na fronteira oeste, em Uruguaiana faz 33 graus, dia quente também no centro do estado, máxima de 32 em Santa Maria. E no litoral sul, a sexta-feira vai ser um pouco mais agradável, pela manhã faz 17 graus em Pelotas. Hoje o dia foi de doação para ajudar na restauração dos prédios históricos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A URGS também prestou contas do uso dos recursos recebidos de pessoas e empresas. Em 15 anos de projeto, 7 prédios dos 12 que compõem a primeira geração de edificações da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foram restaurados. O próximo a ser entregue à comunidade, já em fase de conclusão, é o prédio da Escola de Engenharia. As obras têm sido viabilizadas com a captação de recursos, principalmente através dos benefícios da Lei Rouanet do Ministério da Cultura, com o abatimento do valor do imposto de renda devido. Qualquer pessoa física, pode vir doar, e ela pode abater até 6% do imposto devido ao valor da doação, E pessoas jurídicas até 4% em cima do valor do lucro real. As doações acontecem o ano todo, mas é em dezembro, no fechamento do exercício fiscal da próxima declaração de imposto de renda, que elas se intensificam. Por isso, a Secretaria do Patrimônio Histórico da Universidade organizou hoje o Dia das Doações na Reitoria. A arrecadação agora é para o restauro do mais antigo prédio da URGS, a Capelinha de São Pedro, de 1893, que fica em uma fazenda destinada a projetos de extensão e pesquisa da Faculdade de Veterinária e da Faculdade de Agronomia em Eldorado do Sul. Todos que visitam lá sempre tem muito apreço por ela, inclusive um ex-diretor terminou casando lá, um outro professor também, nosso professor da nossa faculdade. Enfim, já aconteceram 2 ou 3, pelo menos uns 3 casamentos na tal de capela, Qualquer valor pode ser doado. Vale é a responsabilidade social, cultural e afetiva com esses prédios que contam um pouco da história de Porto Alegre e da educação no Rio Grande do Sul, mas também de muitas pessoas individualmente. Paulo, que fez 2 faculdades na URGS, espera o dia da doação para colaborar. Uma espécie de retorno que deveria ser dado para a universidade como um todo. Afora o aspecto cultural, que é muito importante, muito relevante, que isso aí aumenta a nossa autoestima, como pessoas civilizadas, que gostam de cultura, que gostam de arte. Que tal ser o Papai Noel para muitas crianças neste Natal? Uma campanha arrecada brinquedos para crianças na capital. As doações podem ser feitas até o dia 22 de dezembro na usina do gasômetro ou na sede da prefeitura. Os brinquedos podem ser usados e de preferência para a faixa etária de 0 a 12 anos. Os itens que precisarem de conserto passam pela oficina do Papai Noel, instalada no mezanino da usina. O projeto é apoiado pelo jogador de futebol Paulo César Tinga. Também estão previstos 2 pedágios do brinquedo, no dia 6 de dezembro na Praça da Encol e no dia 7 na usina do gasômetro. O Jornal da TVE fica por aqui. Novas informações você acompanha nesta sexta-feira nos nossos noticiários. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.